malhando o cérebro e o corpo, né, Valéria? Ao mesmo tempo. Boa Né, noite, não? meu Olha povo, aí, né, mais bichinha, uma vez. sei não, viu, Valéria? É, toda fitness. Tô comendo mesmo, já tô indo pra casa. Já malhou o corpo, né? Agora vai malhar o cérebro. Josinha, É tá verdade, é gravando, hein? verdade. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Um prazer estar sempre com vocês, né? Nessas quartas-feiras à noite. Poderia ser mais dias, mas enfim, né? Vamos começar a nossa aula, já são 17h06. Quem for entrando aí vai acompanhando a aula. Então, vamos lá fazer uma breve revisão, né, do que a gente já viu sobre funções inorgânicas. E aí eu queria saber se vocês lembram quais são as 4 principais funções inorgânicas que eu falei na aula passada. Quem gostaria de citar aí? A gente já viu uma, mas são 4. Ninguém? A gente viu ácidos, né? Isso, a gente viu ácido. A Falta Jefinho já deu 3. a dica aí de 1. Falta 3. Eu sei que uma hora dessa tem muita gente se perguntando, eu acho que é isso, isso. Não, mas eu estou com vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar, pessoal. Fiquem à vontade. A aula é nossa, certo? A gente constrói juntos e estamos aqui para aprender. Se errar, errou, tenta reconhecer o erro e aprender, certo? Então, como estão todos tímidos, ninguém se pronuncia, nem no chat, nem abre aí o microfone. A gente viu, né, na aula passada, que a química ela é dividida em 2 grandes grupos, né? Em 2 grandes grupos. Os compostos, né? As substâncias. Quais são esses grupos? As substâncias orgânicas, que é o conteúdo que a gente vai ver depois desse daqui, certo? É uma das partes mais importantes da química, ela que rege muita coisa aí do nosso mundo, do nosso organismo, né? Dos seres vivos. E tem a parte das substâncias inorgânicas, que é exatamente o que nós estamos estudando, né? O que chamamos de funções inorgânicas. E aí a gente viu que as funções inorgânicas são divididas em 4 grupos, que são, deixa eu pegar aqui a caneta, que são esses grupos aqui: os ácidos, as bases, sais e óxidos. Nós já vimos, né, estudamos na semana passada os ácidos. Vamos dar continuidade estudando as bases. Não sei se vai dar tempo iniciar os sais, mas essa é a nossa sequência. Aí a gente viu algumas características dos ácidos, né? Por exemplo, essas frutas têm em comum a presença de ácido nelas. Elas são azedas, por exemplo, em sua maior parte. Depende, por exemplo, tem tangerinas que são doces, mas nem por isso ela não deixa de conter ácido, certo? Vimos aí a teoria de Arrhenius, né? Um dos primeiros cientistas a propor uma teoria ácido e base. E aí, o que foi que a gente viu dos ácidos? A gente viu que Arrhenius classificou os ácidos como substâncias que em água, né, em meio aquoso, lembre-se, essa palavrinha aqui, aquoso, significa que está junto com a água, certo? Liberam como cátion, ou seja, com carga positiva, o H+, que é o hidrogênio. Então, todo ácido de Arrhenius, né, quando colocado em água, vai liberar o H+. E a gente viu também que Arrhenius classificou os ácidos em 2 grupos, em hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na sua fórmula, como vocês podem ver aqui nesses exemplos. Eles contêm o hidrogênio, assim como todo ácido, e outro elemento, certo? Diferente de oxigênio. E classificou também eles em oxiácidos, como o nome já é muito sugestivo, né? Quer dizer que são ácidos que contêm oxigênio. Exemplos, temos esses 3 aqui, certo? Todos eles, contêm oxigênio na sua fórmula. Vimos também com relação à força desses ácidos, tanto dos hidrácidos como dos oxiácidos. E aí a gente viu, por exemplo, que os hidrácidos existem 3 fortes, né? Somente esses 3 aqui.
Opa! Somente esses 3 aqui que são fortes, esse daqui é moderado e todos os outros, né, que não sejam esses 4 aqui, são considerados fracos. Não existe uma regra, digamos assim, para você classificar. Já é estabelecido com relação à força dos hidrácidos. Vimos também a força dos oxiácidos, que para isso você faz uma continha, né, calculando aí esse alfa, que chamamos aí ele de, como se fosse a quantidade de hidrogênios que vão se dissociar, certo? Que vão se ionizar, na verdade, durante o processo de ionização. E aí, quando você vai fazer esse cálculo, você pega a quantidade de oxigênio que tem na fórmula, menos a quantidade de hidrogênio. Se o valor que você encontrar for maior ou igual a 2, esse ácido é forte. Se o valor for igual a 1, é um ácido moderado, e se for igual a 0, é um ácido fraco. Lembrando que tivemos como exemplo, né, com exceção, o ácido carbônico. Quando você faz o cálculo, ele vai dar um ácido moderado, só que, na verdade, ele é uma exceção à regra. Ele é um ácido fraco, certo? Tudo isso a gente já viu. Aconselho que quem não assistiu a aula passada, né, veja aí a videoaula, certo? Vimos também como dar nome aos hidrácidos, né? Basta seguir essa regra aqui. Vimos também como dar nome aos oxiácidos. Para isso, você tem que encontrar o valor de oxidação, né? O número que representa a oxidação desse elemento aqui do meio. E aí também eu já fiz esses exemplos, né, na aula passada. Creio que quem assistiu lembra. Sabemos que o do oxigênio é um valor fixo, né, -2, e o do hidrogênio é +1. Então, esses elementos aqui do meio, né, todos os elementos que vierem no meio, entre o oxigênio e o hidrogênio, é exatamente aquela incógnita que você vai achar na sua equação. E aí, esse valor que você achar, você vai procurar aqui na tabela onde é que ele se encontra. Se for um +5, você vai usar essa regrinha aqui para dar o nome a esse ácido. Vai colocar o nome ácido, o radical do elemento, ou seja, aquela parte da palavra do nome do elemento que não muda, e acrescentar a terminação ico, certo? Então, tudo isso a gente já viu na aula passada. Citei alguns exemplos, né, de ácidos que são bem importantes em várias aplicações do nosso dia a dia e também de forma industrial. Resolvemos essa questão. E agora nós vamos iniciar, né, uma parte que não vimos na semana passada do nosso conteúdo, que é sobre as bases de arrênios, certo? Nós acabamos de revisar sobre os ácidos, né, de arrênios, agora vamos ver sobre a base de arrênios. O que é que diz Arrhenius sobre uma base? Segundo ele, uma base é toda substância que quando você dissolve em água, ou seja, quando você coloca junto com a água, ela vai se dissociar, ou seja, as substâncias vão se separar, né, em formas de íon, fornecendo como ânion exclusivamente o OH-. Esse OH-, pessoal, na química, nós chamamos ele de hidroxila ou oxidrila, certo? Esse aqui é o nome mais comum, hidroxila, certo? Você quer ver o nome de uma pessoa, oxidrila, nome estranho, né? Esse daqui é o mais comum, então vocês podem até chegar a encontrar em alguma questão esses termos aqui, certo? Sendo que esse é o mais comum, hidroxila. Professor, explique novamente o que é uma base, eu não entendi. Lembrando, né? Cátion é toda aquela substância, ou todo aquele íon que vai ter a carga positiva, certo? No caso dos ácidos, Arrhenius disse que é toda substância que, quando colocada em água, vai liberar H+, ou seja, o cátion H+. Já a base de Arrhenius, ele vai se referir aí como fixo o ânion,
sempre o ânion, né, vai ter a carga negativa. E nesse caso da base, é a hidroxila, certo? O OH e o menuzinho em cima, que significa que a carga aqui é negativa, ou seja, é um ânion. Então, toda base que vocês encontrarem, né, as bases inorgânicas, elas vão ter isso daqui, ó, a hidroxila. Então, é fácil de você diferenciar de um ácido. Como nós visualizamos, né, os ácidos inorgânicos, todos eles começam com o hidrogênio, que é exatamente o que nos remete ao H+, certo? Que é o cátion que é liberado na reação. Pode observar, todos os ácidos inorgânicos, eles começam com o hidrogênio. Já uma base, ó, não, a base ela não começa com hidrogênio, certo? Ela vai começar com algum elemento que seja diferente do hidrogênio e do oxigênio. Geralmente os metais, certo? E também tem os ametais. E o que seria esses metais, né? São exatamente a parte positiva da base. Ó. A parte negativa vai ser a hidroxila e a parte positiva, ou seja, o cátion, vai ser a parte diferente da hidroxila. Pessoal, meu áudio está chegando direitinho aí para vocês. Hoje estava apresentando um problema na aula que eu ministrei. Tá tudo ok? Tudo ok. Pronto, qualquer coisa. E aqui nós temos outro exemplo de outra base, certo? A hidroxila. Então, por exemplo, se você encontrar em qualquer canto aí, sei lá, essas fórmulas aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês e vou perguntar a vocês. Pessoal, dessas 3 substâncias aqui, 1, 2, 3. Qual delas ou quais delas é uma base? Só dessas 3 que eu acabei de escrever. A do meio. A número 2, só ela. Número 3. Ó, alguém disse aí número 3, mas quais? Eu quero que vocês me digam só quais as que são base, certo? Se são todas, ou se tem só uma, ou se não tem nenhuma. No chat ninguém se pronunciou. Então, vamos aqui, ó. Como é que você pode fazer para reconhecer se é um ácido ou uma base? Exatamente usando aquela dica, né? Aquela informação que eu acabei de fornecer. Olhou para a fórmula e tem esse O e o H, né? O oxigênio e o hidrogênio juntinhos assim, certo? Mostrando que é uma hidroxila. Lembre-se da hidroxila. É uma base, certo? E aqui nós temos, ó, o número 2, como sendo um exemplo de base. Professor, e esses outros 2 compostos aí, o 1 e o 3, não são bases? Não, eles são ácidos. E aí, ó, fica ligado na dica, ó, começou com hidrogênio. A probabilidade de ser um ácido é muito grande. E não tem hidroxila, ó, presente. Ou seja, não tem o OH juntinhos assim. Então, ambos são ácidos, certo? Então, é bom vocês já começarem a praticar essa questão de reconhecer o que é um ácido e o que é uma base. Claro que não vai ter uma pergunta muito simplesinha lá no Enem para você dizer se é um ácido ou uma base, mas esse conhecimento vai lhe ajudar, com certeza, a resolver e a entender muitas questões, certo? Então, é importante você saber diferenciar um ácido de uma base. E aí, de acordo com Arrhenius, as bases elas podem ser classificadas em monobases, bibases, tribases e tetrabases. E aí eu pergunto a vocês, o que é que está diferenciando aí uma da outra? Por exemplo, por que que essas aqui são chamadas de monobase? E essas aqui, ó, dibases. Aqui, tri
bases, e aqui tetrabases. O que é que esses prefixos aqui nos indicam? Alguém sabe? Porque a quantidade de OH é diferente. No dibases é 2, e no tribases é 3, e no tetrabases é 4. Exatamente. Isso mesmo. Aqui, ó, mono, sempre que tiver esse termo mono, está se referindo a um, certo? Ou seja, eu vou ter apenas uma hidroxila. Ó. Eu tenho aqui OH, somente uma hidroxila. Já aqui, ó, na dibase, opa, selecionei esse B, mas não tem um B não, certo? Até o D, é só o D e o I, o prefixo. Di quer dizer 2, certo? E aqui, ó, eu tenho 2 hidroxilas. Eu tenho aqui um parêntese, e aí lembram lá de quando a gente estudou lá na estequiometria, né? Eu tenho uma substância, elementos, né, dentro de parênteses e um númerozinho embaixo. Então, esse número aqui, ele vai indicar a quantidade dos elementos que estão aqui dentro. Ou seja, eu tenho 2 hidroxilas. Vou ter 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Da mesma forma aqui, ó. Esse daqui, ó, tri, o termo, né, tri, esse prefixo tri, quer dizer 3. Então, quer dizer que eu tenho aqui 3 hidroxilas. Já o tetra, né, base, quer dizer 4. Então, eu tenho 4 hidroxilas. Então, é uma classificação bem simples e bem prática para você diferenciar uma da outra. E aí você pode estar se perguntando, professora, tem acima de 4? Não, certo? Não existe bases com mais de 4 hidroxilas por molécula. O máximo é 4. Então, não existe acima de 4. Então, você só vai poder classificar as bases em 4 tipos. Mono, di, tri e tetrabase. Dúvidas até aqui? Nenhum. Então, vou prosseguindo. Qualquer coisa, pode frear aí que eu breco aqui. E como é que se dá um nome a uma base, professora? É bem mais simples do que os ácidos, como a gente viu. A gente viu que para dar o nome aos hidrácidos é até simples, mas para os oxiácidos tem que fazer aquele cálculo do NOx, e aí olhar o número lá naquela tabela e tudo mais. Então, é algo mais processual, é algo bem mais demorado. Já para as bases, não. É bem mais simples. Como é que você vai dar o nome a uma base, né? Como é que você faz a nomenclatura de uma base? Você vai colocar o termo, né, a palavra inicial aí, hidróxido. Por que é hidróxido, professor? O que é que essa palavra lembra vocês? Quando fala em... Como é? Hidrogênio. Tem o hidrogênio, né, que é justamente da nossa hidroxila, certo? Então, por isso que tem esse termo aí, essa palavra hidróxido. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Por isso o nome hidroxila, né? Que vem aí do hidróxido. Então, você coloca o nome hidróxido, a preposição de e o nome do cátion. Professor, eu sei que o cátion é o que tem a carga positiva, mas como é que eu vou saber qual é o cátion na fórmula de uma base? Vejamos aqui esse primeiro exemplo. Sabemos que essa parte aqui é a hidroxila, ou seja, é o ânion, né, a parte negativa. Se eu já sei qual é a parte negativa, o que sobrou é a minha parte positiva, certo? Porque a molécula ela está neutra. Então, eu tenho que ter o positivo e o negativo para balancear, para que ela fique neutra, a mesma quantidade. Então, o cátion, ó, de cara, sempre vai ser o primeiro elemento que vier na fórmula. Então, não tem erro. Não tem para onde correr, certo? Sempre o cátion, ou seja, aquele elemento, aquela partícula que vai ter a carga negativa ou positiva, é o nosso cátion. E o final, ó, é onde vai vir a hidroxila. Lembre-se, a hidroxila ela sempre é negativa. Ou seja, a hidroxila ela é o ânion, certo? E aí, como é que você faz? Vamos dar o nome para essa primeira aqui, ó.
você vai colocar o nome hidróxido, a preposição de e o nome do cátion. Alguém sabe o nome desse elemento aqui? O Na? É o sódio, muito bem. Então, vai ficar hidróxido de sódio. É só colocar o nome do elemento que está aí representando o cátion. Não é difícil. Então, requer que você saiba o quê? Pelo menos o nome dos elementos que estão aí, né, presente na fórmula. E No para caso, isso serve... Oi. No caso, nas bases, se coloca o nome da substância completo. Você vai colocar o nome do primeiro elemento, que representa o cátion. Vai ficar o hidróxido, né, que representa a hidroxila, e o nome do cátion, ou seja, do primeiro elemento que vier na fórmula. Você coloca o nome completo, não é mais aquela regrinha de pegar só o radical. Lembra lá no ácido a gente pegava só uma parte do nome do elemento, né? Só o radical, ou seja, só aquela parte da palavra que não varia. Já na base, não, a gente vai pegar o nome completo do elemento. Vamos fazer essas outras aqui, ó. Coloca o nome hidróxido. Preposição de. E o nome do cátion, ou seja, desse elemento aqui. Alguém sabe o nome desse elemento? Eu acho que é magnésio. Isso. Então, vai ficar hidróxido de magnésio. Opa. Deixa eu corrigir aqui. Então, você vai pegar o nome completo do elemento, certo? É diferente daquela regra do ácido, né? Como eu acabei de falar. Esse outro aqui, ó, essa outra base aqui, como é que vai ficar o nome dela? Eu quero que vocês me ajudem aí. Eu coloco primeiro o quê? Hidróxido. Hidróxido. Preposição de, né? Hidróxido de o quê? Alumínio. Isso. Hidróxido de alumínio. Pronto. Nomeamos essas três bases. Então, não tem muito segredo, não tem muito bicho, não tem treta nenhuma para você dar o nome de uma base, né? Bem básico, como, né? Sendo bem literária aí, é bem básico dar o nome de uma base. Você coloca a palavra hidróxido, que representa a hidroxila, né, que está na fórmula, e o nome do elemento que vem acompanhando a hidroxila, ou seja, o nome do cátion. E pronto, morreu Maria Preá. E como é que eu faço para saber, professora, quais são as bases fortes e as fracas? Pois bem, base forte é toda aquela base que faz parte, né, que tem aí o cátion, ou seja, o outro elemento que vem acompanhado da hidroxila, que fazem parte do grupo 1 e 2 da tabela periódica, exceto o magnésio, certo? Então, é uma regrinha aqui. O magnésio, ele faz parte do grupo 2 da tabela periódica. Porém, ele não representa uma base forte, certo? Ele é uma exceção. No caso, ele vai entrar aqui como uma base fraca, junto com todo o resto. Professora, eu não lembro aí dos grupos da tabela periódica. Eu acho que eu tenho uma tabela aqui para mostrar a vocês. Pronto. Essa aqui é a tabela periódica, ó. Então, o grupo 1 e o grupo 2 são esses aqui. Então, se vier, claro que o hidrogênio não conta, certo? Porque a gente já tem lá o hidrogênio na hidroxila. Então, até porque ele não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica. Não sei se vocês lembram quando estudaram a tabela periódica. Ele se encaixa aqui nesse grupo 1 por ele ter apenas um elétron na sua última camada. Mas ele é diferente de todos os outros grupos, certo? Então, se vier uma base com esse elemento, com esse,
qualquer um desses aqui, do grupo 1 e grupo 2, são bases fortes, com exceção do magnésio. O magnésio faz parte do grupo 2, porém, ele representa uma base fraca, certo? Professor, então, eu preciso decorar esses elementos? Não, certo? Na prova tem que ter uma tabelazinha periódica, e aí você pode estar consultando ela. Se você conseguir se lembrar, pelo menos de boa parte desses elementos, tá show de bola, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, todos aqueles elementos que eu circulei, ó, que fazem parte do grupo 1 e do grupo 2, com exceção do magnésio, representam bases fortes. E todas as outras bases que vierem com outros elementos que não sejam aqueles, são bases fracas, certo? E aí, se eu perguntar para vocês, essas 3 bases aqui, elas são fortes ou fracas? Por exemplo, essa primeira aqui, do sódio, hidróxido de sódio, é uma base forte ou fraca? Professor, eu não lembro dos elementos. Como é? É forte. Exatamente. Por que é forte? Aqui o sódio, ó, ele faz parte do grupo 1 e pode se considerar uma das bases mais fortes, certo? É a famosa soda cáustica, né? Todo mundo aqui já ouviu falar. Ela é muito utilizada na parte de produtos, né, de limpeza, como, por exemplo, no sabão e em diversos outros produtos. É uma base extremamente forte. Então, sempre que a gente for manusear a base, né, de sódio, tem que ter muito cuidado, porque ela é corrosiva, ela libera um gás tóxico, então tem que ter todo um cuidado, e é justamente por ela ser uma base muito forte. Não sei se vocês já assistiram filmes ou séries que passam, né, quando as pessoas cometem um assassinato, matam uma pessoa, e aí para se livrar do corpo e tentar eliminar o máximo de provas possíveis, né, de digitais, eles jogam soda cáustica naquele corpo. Por exemplo, não foi no Breaking Bad, eles usaram ácido. Eu não estou lembrada agora assim de cabeça, mas tem vários filmes e séries que retratam o uso da soda cáustica para essa finalidade. Só lembrei de A Doce Vingança, agora. E Valdo. Ela usa soda cáustica para matar um... Pra matar o cara homem na que banheira. Pronto, geralmente é numa banheira, ou em um recipiente de plástico. Porque a base, principalmente a de sódio, né, o hidróxido de sódio, ele não pode ser armazenado em recipiente de vidro. Olha o chat. Deixa eu ver aqui. Pronto, Letícia, você vai considerar base forte todas as bases que tiverem o primeiro elemento, ó, que pertençam ao grupo 1 e ao grupo 2 da tabela periódica, certo? Deixa eu trazer aqui a tabela periódica para cá. Melhor. Olha, Letícia, todas as bases que vierem com o primeiro elemento que pertençam a esses 2 grupos aqui da tabela periódica são bases fortes, certo? Todos esses elementos aqui, ó, com exceção, claro, do magnésio. Oi. Sumiu o slide. Sumiu? Então tenho que projetar novamente. Vou colocar aqui. E agora? Agora Voltou. sim. Pronto. Então, Letícia, ó, todos os elementos que pertencem ao grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica, com exceção do magnésio,
São bases fortes. E todas as outras que vierem com qualquer um desses elementos, ó, são bases fracas, certo? Quando coloca assim o resto, quer dizer que é todo o resto dos elementos, com exceção desses grupos aqui. Então, não tem um cálculo, não tem uma regra, é essa informação que a gente tem que ter, né? Base fortes são aquelas que o cátion, ou seja, o primeiro elemento, pertençam ao grupo 1 ou grupo 2. E aí lembre-se só que a do magnésio é uma exceção, certo? Exemplos de bases, né, que a gente utiliza no dia a dia, como eu já havia falado, né, o hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, né, que se utiliza para diversas finalidades. Tem também o hidróxido de cálcio, que é, por exemplo, aqui tem algumas finalidades, ó, da soda cáustica, nesse textozinho aqui, ela é muito utilizada, por exemplo, para limpar fornos, desentupidores de pia. Claro que tem que ter todo um cuidado, certo? É aconselhável usar luvas, óculos de proteção, e o ideal é que ela não fosse comercializada para qualquer pessoa, né? Para todo mundo. E se for comercializada, tem que ter toda uma instrução e tudo bem direitinho para se utilizar, porque ela é muito corrosiva, né? Por ser uma base forte e é bastante tóxica. E é muito utilizada na fabricação de sabão. Não sei se vocês já fizeram sabão na escola, né, com óleo residual, restos de óleo, de fritura. Eu fazia muito com os meus alunos. Então, para fazer o sabão, a gente utiliza a soda cáustica. A gente já fez já. Pronto. Creio que muita gente já, pelo menos já viu fazer, ou já... Tem pessoas que fazem em casa, né, para usar o sabão. Agora tem que ter todo um cuidado, como eu já falei, né? Existem vários acidentes que acontecem por mau uso, né, da soda cáustica. Tem também essa outra base aqui. Alguém saberia me dizer o nome dela? Gente, tem a cola aqui, ó. Hidróxido de cálcio. Lembrando, sempre coloca o nome hidróxido e o nome do elemento que representa o cátion, no caso, aqui o cálcio. É uma base forte ou fraca? Ela é forte, certo? Porque ela está lá no grupo 2 da tabela periódica, ó. Olha o cálcio aqui. É o nosso famoso cal, certo? O cal hidratada, que é aquele cal que se utiliza, por exemplo, para pintar a parede. É muito utilizado também em argamassa, no solo, para corrigir a acidez do solo. Então, algumas pessoas utilizam o cal. E ele é bem barato, né? Por exemplo, para se utilizar como pintura, ele é bem mais em conta do que as tintas, propriamente dita. E é uma base que tem que ter também um cuidado, certo? Se você, por exemplo, pegar no cal sem uma luva, se você fizer a mistura com as suas mãos, você vai sentir, aos poucos, ela meio que ressecando sua mão e alguns cortezinhos podem surgir, né? Vai depender também da concentração. Tem também, ó, hidróxido de amônio, que é uma base muito forte também, que se utiliza em alguns produtos de limpeza e é muito utilizado em laboratório. Tem um odor horrível. Tudo que envolve amônia e amônio tem um odor muito, muito característico, que é uma base muito forte, assim, o cheiro dela, né? Outra base também que muitas pessoas que têm azia utilizam, né? É o hidróxido de magnésio, que é o chamado leite de magnésia. Quem aqui já tomou? É um medicamentozinho azul. Eu sempre. Pronto, então ali é uma base. Por que que a gente toma uma base, hein? Quem tem azia? Alguém sabe me dizer? No nosso estômago, né? O que é que provoca a azia? É o excesso de quê? De ácido. Isso, é o excesso de ácido. Quando você está com azia, o
quer dizer que você tem um excesso de ácido. E um dos ácidos que compõe o nosso suco gástrico, né, o HCl, o ácido clorídrico. E aí, quando você tem um excesso de ácido, né, quando você, por exemplo, ingere alimentos ácidos, como refrigerante, enfim, outros alimentos, bebidas também, você acaba aumentando ali a acidez, né, do seu suco gástrico. E aí, por isso que você fica tendo aquela sensação de queima, né? Sobe e desce, é uma sensação horrível. Eu já senti, já tive em alguns momentos, é muito ruim sentir azia. E aí, o que é que se utiliza para combater um ácido? A gente vai já ver a reação. Para se combater um ácido, a gente utiliza uma base. Então, você joga uma base no ácido, vai acontecer uma reação, e dessa reação vai gerar água e um determinado sal. E aí, essa mistura aqui não vai fazer mal ao seu estômago. Então, você não vai ficar mais tendo ali um excesso de ácido. Você vai acabar cessando ali a sua azia. E aí, claro que tem que ter todo um tratamento, todo um cuidado. E questão da dieta, né? Evitar ingerir alimentos que provoquem o aumento dessa acidez. Então, o princípio básico, né, para se utilizar uma base, sendo bem literária aqui no sentido da palavra, né, a base no sentido básico, para se utilizar uma base para combater a azia, é exatamente porque você acaba substituindo o ácido, né, ele acaba sendo transformado em água e sal, que é algo que não vai fazer, digamos assim, mal ao seu estômago. E também se utiliza o hidróxido de alumínio, certo? Que é outra base, que pode estar sendo utilizada para combater a azia, né, estomacal. Então, existem inúmeros ácidos, inúmeras bases que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente depende deles, né? São de extrema importância. Assim como dentro, né, da gente, do nosso organismo. E aí, agora a gente vai entrar numa parte também muito importante, que é o pH, né? Todos aqui talvez já ouviram falar ou já viram esse símbolozinho aí, pH. E o que é um pH, né? Para que serve? É um medidor, certo? E aí a gente tem uma escala e ela é quantificada, né? Ela tem uns números que vai indicar se aquela substância que você quer estudar, que você quer analisar, se ela é um ácido ou se ela é uma base. Professor, e o que é que significa o P e o H? Quer dizer potencial, ou seja, quantidade, né? Tem a ver com quantidade. Hidrogênio iônico se refere a quem? Ao hidrogênio, ou seja, ao H+. Lembra que eu falei que o H+ é o que representa os ácidos? E o OH-, né, que é a hidroxila, representa a base. Então, esse Pzinho e esse H, ele tem que ser escrito dessa forma, o P minúsculo e o H maiúsculo, certo? Potencial hidrogênio iônico. Esse é o termo, né, que a gente utiliza para essa abreviatura aqui, pH, que quer dizer a quantidade de hidrogênios que estão ali livres. Por que a quantidade de hidrogênios? Fazendo essa quantificação, né, dos hidrogênios livres, você vai conseguir medir quão ácida ou quão básica é uma substância. Então, vai estar de acordo com a quantidade de hidrogênios que esteja ali livre. E aí, essa escala de pH, ela vai de 0 até 14, certo? No máximo 14. Onde no meio, aqui, né, o 7, representam as substâncias, né, ou soluções neutras. O que é uma coisa neutra, pessoal? Alguém saberia me dizer? No caso aí que não teria ácido. Que não é nem ácido e nem base, nesse caso, né? É uma coisa neutra. Por exemplo, tem pessoas que dizem, politicamente eu sou neutra, eu nem sou de direita, nem sou de esquerda, e nem sou de centro, eu sou neutra. Então, ou você nem é uma coisa, nem é outra, certo? Você é neutro, você digamos ali, está só observando, está em cima ali do muro, podemos dizer assim. Então, é nesse sentido, certo? Se você fala que uma substância ela é neutra,
ela não vai ser ácida e nem básica, certo? Ela nem tem caráter ácido e nem básico. E aí, essas substâncias, o valor do pH delas é aproximadamente 7, certo? Então, pode variar aqui 6,9, 7,1, 7,2. Então, até nessa faixa aqui, nós consideramos que a substância ela é neutra, nem é ácido e nem é base. Já os valores que são abaixo de 7 são consideradas substâncias ácidas, certo? E quanto menor for o valor, mais ácida é aquela substância. Mas por quê, professora? Como assim? Não era para ser quanto maior for o valor, mais ácida, não? Não. Por quê? Quanto maior for o valor, está próximo de quê? De uma solução neutra, certo? Que está próximo de uma básica, ó, básica. Então, para ser muito ácido, o valor ele tem que ser bem menor, ou seja, se afastando, ó, do valor da substância neutra. Então, uma solução ou uma substância muito ácida, o valor da acidez dela vai estar por aqui. Quanto menor for o valor, mais ácida ela é, certo? E os valores acima de 7 são consideradas soluções, né, ou substâncias básicas. Então, se vier uma substância que indicando, né, que o valor do pH dela é 9, quer dizer que ela é uma substância básica. Agora, para as bases é o contrário. Quanto maior for o valor, mais básica vai ser aquela substância. Ou seja, quanto mais próximo de 14, mais básica ela é. Vamos ver alguns exemplos do nosso dia a dia. Lembrando, a escala ela varia de 0 a 14, certo? É sempre nessa faixa, 0 a 14. No meio eu vou ter o quê? As substâncias neutras. São aquelas que nem são ácidas e nem básicas. Elas estão ali no meio. Nem é preto, nem é branco, certo? E aí nós vamos ter abaixo de 7, ou seja, valores menores que 7. Vamos ter os ácidos. Os ácidos que estão mais próximos do valor de 7, ó, são os ácidos fracos, certo? E quanto mais próximo de 0, mais ácido forte é. Por exemplo, o nosso suco gástrico, né? Que eu havia falado no exemplo anterior, que é o que ocasiona, por exemplo, a nossa azia, né? A famosa azia. Quando você ingere mais alimentos ácidos, esse suco gástrico vai aumentando a sua acidez e aí por isso provoca azia. Então, é uma substância, né? Uma substância não, na verdade, uma solução bem ácida, certo? O limão é ácido. Tem pessoas que dizem, quando eu estou com azia, eu chupo limão. Se você está com azia, você tem excesso de ácido, se você chupar limão, você está fornecendo mais ácido ainda. Então, não é aconselhável, certo? Não é indicado chupar o limão. Teve um aluno meu que uma vez me falou que quando estava com azia, chupava limão, se sentia melhor. Eu disse, aí tem alguma coisa para ser estudada no seu caso. Então, eu não sei lhe dizer o que é. Ele disse que falou para o médico e o médico também achou meio estranho, mas ele disse que se sentia bem. Enfim, né? Não sei o que pode ser. Mas se você tem azia, ou seja, excesso de ácido, e você está colocando mais ácido, vai aumentar ainda mais a sua azia. O vinagre, ó, também é um ácido, só que não é um ácido muito forte. As uvas, principalmente aquelas que são bem azedinhas, né? Ela tem uma acidez um pouco mais elevada. A água da chuva, dependendo da região, né? Dependendo da cidade, ela vai estar com uma acidez bem baixa. Como vocês podem ver aqui, ó, a faixa dela é mais ou menos esse valor aqui, né? Tendendo a ser neutra. E por que eu digo depende da região? Se for uma região que tenha muitas indústrias, muita poluição, vai ter muita chuva ácida, devido à poluição, né? Aqueles gases que são liberados, são eles quem provocam as chuvas ácidas, né? Na verdade, as chuvas ácidas, elas são da natureza, porém, quando você aumenta a poluição, você tem mais gases poluentes que provocam a formação de ácidos, as chuvas, elas tendem a ser mais ácidas. A água que
tomamos não, né? A água que utilizamos em laboratório, que chamamos de água destilada ou água pura destilada, o pH dela é próximo de 7, ou seja, é uma substância, né? Uma mistura neutra. Mistura não, uma substância neutra. O nosso sangue, ó, ele tem uma leve basicidade. Ó. A água do mar também é básica, né? Tem um valor aí tendendo a ter uma basicidade um pouco maior. A nossa pasta dental, né? O nosso creme dental, o detergente, a água sanitária, a soda cáustica, né? Como eu já falei, é uma das mais básicas que tem, ó, porque é uma base muito forte. Então, todas as nossas substâncias que a gente utiliza no dia a dia, elas podem ser classificadas de acordo com o pH, né? Ou ela vai ser ácida, ou básica, ou neutra. Ela vai se encaixar em uma dessas três. No caso, a cerveja estaria entre 4 e 5 ali na escala. A cerveja, eu não lembro exatamente o valor dela, mas eu acho que as cervejas refrigerantes têm um caráter ácido. Elas podem, né, as bebidas... Porque uma vez eu tomei uma cerveja, se no caso a uva estiver no 5, então a cerveja vai estar entre o 4 e o 5. Porque uma vez eu tomei uma cerveja e depois tomei uma uva, o gosto era o mesmo. Não, mas assim, pode ser coincidência, mas a questão do gosto ou aparência não indica o mesmo pH, entendeu? E aí é preciso ter todo o processo, né? Feita a medida certinha da mistura, né? Da solução. Mas a cerveja, ela é considerada ácida, sim. Eu só não lembro o valor do pH dela. Os refrigerantes também, eles são ácidos, principalmente a Coca-Cola. Eu tenho quase certeza, quem tem azia quando toma a Coca-Cola ou outro refrigerante, só falta morrer. Bel, Oi. lá vem, né, o consumidor. A cerveja, o pH dela geralmente é entre 4 a 5, como o Raimundo falou aí. Pronto. Então, a cerveja, como né, havia dito, ela é ácida. Só que ela não é muito, muito ácida. O pH aqui 4 e 5. Lembrando, quanto mais próximo de zero, mais ácida é. E aí pode entrar também aqui, pessoal, a laranja, a tangerina, as frutas em geral, né, todas elas podem ser classificadas também. E aí, para que a gente possa medir essa acidez, né, medir o pH, existem algumas maneiras. Não é pela questão do gosto, certo? Não tem como a gente saber, assim, o valor do pH, né, e saber se vai ser ácido ou básico. Você pode ter uma noção, por exemplo, uma fruta que você vai chupar, você vai usar ela, se ela for azeda, você já vai se lembrar, é ácido, mas o valor do pH dela você não vai ter como saber, né, pelo seu paladar. Então, você vai precisar de um indicador ácido e base, certo? Para saber o valor exato, você vai precisar aí de um pH-metro, que é exatamente um aparelho, né, um equipamento que mede o valor do pH. Ele é digital, você coloca os eletrodos, né, a partezinha lá que tem para colocar dentro da solução, e aí ele vai acusar lá o número, né, o valor do pH. Bel, Oi. lembrando agora, a gente sofreu muito com esses pH de papel. Ora não, Jefinho. Cada um via uma cor, via vermelho, outro via rosa. Não é vermelho, não é nem rosa, é laranja. E tinha que cortar, né, Tinha Jefinho? que Dividir cortar. para Ah, Maria. economizar. E aí, pessoal, para a gente, por exemplo, usar os indicadores ácido e base, né, sem ser o equipamento em si, que mostra o valor, nós podemos utilizar aí algumas substâncias, né, algumas misturas e alguns papeizinhos, né, como o Jefferson falou, que a gente pode chamar de fita de tornassol ou medidor de pH,
que vai indicar se uma solução ela é ácida ou básica, de acordo com a cor que ela vier apresentar. Então, professor, o que é um indicador ácido e base? É uma substância que apresenta uma determinada coloração para o ácido e uma outra coloração para o básico. Por exemplo, em laboratório, nós utilizamos muito a fenolftaleína. É um dos indicadores sintéticos, né, industriais mais utilizados em laboratórios. É a fenolftaleína. Quando você coloca fenolftaleína, quando você goteja, deixa eu tentar fazer aqui. Você coloca algumas gotinhas de fenolftaleína dentro de uma solução ácida, ela não vai apresentar coloração alguma, ela vai ficar incolor. Porém, quando você coloca fenolftaleína, meu Deus, não sei nem o que é isso que eu estou fazendo aqui. Mas quando você coloca fenolftaleína dentro de uma base, ela vai apresentar essa coloração aqui, ó, um rosa bem avermelhado, bem intenso. E aí você consegue diferenciar. Por exemplo, digamos que você chegou no laboratório e tem 2 béqueres lá com 2 soluções incolores. Aí você quer saber, descobrir que substâncias são aquelas, ou pelo menos saber se é um ácido ou é uma base, né, para poder descartar de forma correta. Você pode pegar o indicador fenolftaleína e colocar algumas gotinhas lá dentro. 2 gotinhas já é o suficiente. Se você colocar a gota e a coloração não mudar, ou seja, ficar incolor, quer dizer que aquela substância ela é ácida, certo? Se ela ficar rosa, né, esse rosa meio avermelhado, quer dizer que é uma solução básica. Então, a fenolftaleína está ali indicando se é um ácido ou se é uma base. Por isso que ela é um indicador, ácido e base. Outra maneira é você utilizar fitas de pH. São pedacinhos de papel, certo? Papéis especiais, né, que são preparados para mudar de cor quando você mergulha numa solução. E aí, por exemplo, aqui nós temos a fita de tornassol, né? Fita de tornassol é o nome da fita, certo? Quando você coloca ela no meio ácido, ela fica com a coloração azul. E quando você mergulha a fita no meio básico, ela fica com a coloração vermelho. Claro que tem que ser fitas diferentes, certo? Depois de usada aquela fita, você não pode reaproveitar ela, porque ela já foi, né, utilizada. Então, não tem como você usar a mesma. Então, você colocando a fita numa solução ácida e ela ficar azul, quer dizer que é uma solução ácida. Se ficar vermelha, quer dizer que é uma solução básica. E aí, existe também outros tipos de fita. Existe a fitinha que a gente utilizava muito no laboratório, né, era, Jefferson? Que tem vários pedacinhos de cores. E aí, quando a gente mergulhava ela dentro da solução, essas cores iam variando. A gente olhava, comparava com a caixinha, né, que vem lá o padrão de cores, e via qual o valor mais próximo que estava ali aparecendo, né? A coloração mais próxima, na verdade. E aí a gente conseguiria saber se era um ácido ou uma base. E esses daqui... Oi. O suco do repolho roxo também pode servir, né? Como indicador de ácido base. Exatamente. Eu ia falar agora, tirou as palavras da minha boca. Além desses indicadores, né, que são utilizados muito em laboratório, né, que são sintéticos, né, principalmente a fenolftaleína, existem muitos outros, certo? Existe aí o azul de bromotimol, existe... eu não estou lembrando, uns nomes bem estranhos, bem esquisitos, né, Jefferson? Mas existem muitos indicadores industriais, né, sintéticos. Isso. E existem os naturais. Acho que foi Raimundo, foi que falou? Foi sim. Pronto, Raimundo. Exatamente, o repolho roxo, ele é muito utilizado como indicador ácido e base. E por que ele é utilizado? Porque ele, né, na sua composição química, ele contém algumas substâncias que ajudam nessa identificação de se é um ácido ou se é uma base. Ele muda de cor.
Por exemplo, se você colocar, para você preparar, né, o chá do repolho roxo, você vai cortar ele em pedacinhos menores, coloca para ferver a água, coloca ele, é como se fosse preparar um chá. Ou também você pode bater no liquidificador, né, junto com a água, e depois só é filtrar, coer, né, fazer a separação. E aí, quando você coloca, por exemplo, o suco do repolho roxo ou o chá do repolho roxo em um recipiente que tenha um ácido, ele vai apresentar uma dessas colorações aqui, ó. Um vermelho, pode ser um vermelho bem intenso, um vermelho claro, até chegar num rosazinho, certo? Então, se apresentar essas colorações, vermelho, rosa, um vermelhinho claro, ou um rosazinho bem, quer dizer que é um ácido. Se você colocar o suco do repolho roxo e ficar amarelo ou verde, quer dizer que é uma base. E se você colocar dentro de uma solução e ela não mudar de cor, apresentar a mesma cor do chá do repolho roxo, ou seja, o roxozinho, né, o lilás, quer dizer que é uma solução neutra. Então, o chá do repolho roxo ele é muito utilizado para essa função, né, para indicar se é um ácido ou se é uma base. Porque dentro da sua composição tem umas antocianinas, né, as substâncias que mudam de cor quando estão em meio ácido e meio básico, e aí ajudam nessa identificação. E também muitas flores são utilizadas, certo? Principalmente as suas pétalas. E aquelas flores que têm uma coloração bem intensa. Eu já fiz um projeto na faculdade que era para identificar algumas flores que poderiam ser utilizadas como indicador ácido e base. E aí faz um processo de extração, né? Também é como se fosse extrair da mesma forma que o chá, né? Como a gente faz, é um processo de extração. Você extrai, né? Tem aí o extrato da flor e mergulha, né? Faz mergulha não, né? Coloca as gotas ou uma certa quantidade dentro da solução para você saber se é um ácido ou se é uma base. E aí, pessoal, como já deu o nosso horário, né? E a gente já finalizou as bases e indicadores, né? Ácido de base, pH. Então, a meta para hoje foi alcançada. Próxima aula, a gente vai dar continuidade estudando os óxidos. Quem puder dar uma olhadinha antes da próxima semana, né? Antes da aula, dê uma olhadinha, tente resolver as questões da lista, certo? Porque aí vai facilitar aqui no momento da explicação. E qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Para tirar. Tem alguma pergunta aqui no chat, Jefferson? Pronto, Larissa disse que já utilizou, né, o chá do repolho. Até agora, por enquanto, não, meu. Sem perguntas no chat. Show. Valeu, Valéria. Valéria Fitness. Quero ser igual a Valéria um dia, viu? Olha, eu tento. Bel, quem viu Valéria hoje na academia não viu ela arrochando um açaí de 1 litro, viu? Tem que fazer malha para isso, né, Valéria? Para poder. Exatamente. E eu posso comer de tudo que eu não engordo. Não sei se isso é uma vantagem, né? Mas eu como de tudo. Tá. É chamado equilíbrio. É verdade. Obrigada, Maria Herculana. Obrigada pela aula, pessoal. Vocês adoram essa participação de vocês, essa interação pelo chat. Valeu, Rodrigo, Raíssa.